Gente, quem tiver interesse em participar de missões, a gente tem missão para todo tamanho, duração e gosto. Estava conversando com os meus amigos um dia desses e falaram, cara, outra coisa não, mas pense numa igreja missionária. Pense numa igreja que gosta de fazer missão. Amém? E só reforçando, né, porque vou puxar um pouco para o meu lado, amanhã tem Conectados, tá? Se você é o nosso culto jovem, então quem quiser trazer os amigos pode trazer. Amanhã às 5 da tarde aqui na Fetra Mais, tá bom? Esse é um momento muito legal. Lá em Eclesiastes está escrito aqui, assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Poucas coisas na vida são tão fáceis de dar e receber quanto um abraço. E agora é o momento da gente dar e receber abraço. Então eu queria que vocês ficassem de pé agora, olhassem para quem está do seu lado e dessem um abraço bem apertado. Feitos para pertencer, para levar o amor, a missão de acolher os queridos do Pai. Quero aqui contemplar, abrir o coração, você partilhar as promessas de Deus. Um abraço eu dou, compartilho o amor. Como é bom pertencer à família de Deus. Como é bom encontrar, junto a Ele adorar. Deus faço sentir um pedaço do céu. Para pertencer, para levar o amor, com a missão de acolher os queridos do Pai. Quero me contemplar, abrir o coração, com você partilhar as promessas de Deus. Um abraço eu dou, compartilho o amor. Como é bom pertencer à família de Deus. Como é bom encontrar, junto a Ele adorar. Nesse espaço sentir um pedaço do céu. Um abraço eu dou, compartilho o amor. Como é bom pertencer à família de Deus. Como é bom encontrar, junto a Ele adorar. Nesse espaço sentir um pedaço do céu. Como é legal, né? Abraçar todo mundo, rever todo mundo. Lá em Salmos 30 está escrito assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois sua ira dura só um instante, mas seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E lá em Isaías está escrito assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão. A gente está aqui hoje por causa desse Deus, por amor a esse Deus. É esse Deus que os nossos lábios vieram louvar, que o nosso coração veio adorar. E é esse Deus que a gente tem que adorar. Vamos ficar de pé, vamos? Pra cantar e contar quem tu és. A minha boca eu abro bem alto e vou dizer quem tu és pra mim, quem eu sou pra ti, e o que tu fizeste por mim.
na minha vida. Tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho. Tu és quem não me deixa andar sozinho. Tu és amor na canção da minha vida. Amém? Tem uma conversa de Jesus que ele fala para um mestre da lei o seguinte, que é necessário que a gente nasça de novo. Você já alguma vez já parou para pensar nas consequências de você matar o seu eu? Eu li uma vez um pastor falando que o problema dos cristãos atualmente é que eles têm vida demais. Vida própria demais. O nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de amor. Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho em sacrifício por nós. Isso, consequentemente, quer dizer que houve uma morte. Houve um preço a ser pago. A gente tem uma cruz, a gente tem uma tumba, a gente tem o batismo. Todos eles apontam para a mesma coisa, morte. Embora logo em seguida todos apontem para a ressurreição. Mas todos apontam para a morte. Cristo quer estar com a gente, mas para Ele estar com a gente precisa se esvaziar. É necessário uma morte. É necessário que a gente morra. Porque como Paulo disse, morrer é lucro. Viver é Cristo. Se você acredita nisso, se você acredita que em Cristo há vida, há abundância de vida, há salvação, acredita nesse amor, louva com a gente agora. E canta bem forte que você crê, que você acredita. Louva em espírito de adoração. Pai nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, por seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus, Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sofreu naquela cruz, libertou-me, desceu do céu à terra e ao mundo trouxe a luz, pra sempre
poder da oração. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio, vivo estás. Se eu creio, Cristo é Senhor, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio, vivo estás. Se eu creio, Cristo é Senhor. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triuno é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. Amém? Embora muitas coisas na nossa caminhada apontem para a morte, morrer o eu, com Cristo sempre tem o domingo da ressurreição. Não importa quão escura for a noite, não importa quão triste for a situação, quão desesperadora, ela vai passar, ela não é um fim. Nossa situação era desesperadora e Deus interveio. E por isso a gente é grato. Não só por essa atitude dele, de doar alguém que ele amava tanto, mas porque muitas vezes ele dá pra gente coisa que a gente não merece. Deus, ele cuida da gente, ele sempre cuidou. Ele criou um jardim pra gente, a gente perdeu o jardim. Ele continuou cuidando da gente, a gente se afastou de Deus. E aí ele mandou o filho dele para resgatar a gente. Tudo que a gente tem é de Deus. Tudo que a gente tem é por Deus. Esse é o momento que a gente tem para agradecer. Entregar um pouco daquilo que Ele dá para a gente. Devolver aquilo que Ele dá para a gente. Queria que você cantasse com a gente em espírito de adoração. E, acima de tudo, em espírito de gratidão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui.
Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez pela gente. Obrigado porque mesmo sendo falhos, mesmo não merecendo, o Senhor nos ama. Obrigado por cada bênção, obrigado por cada oração respondida, obrigado por cada oração não respondida. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um de nós. Aceita nossas ofertas, aceita a nossa adoração. E muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Nos ajuda cada vez mais a abrir mão de nós mesmos e nos entregarmos a Ti. Nos ajuda a nos rendermos. Nos ajuda a estarmos constantemente buscando a Tua presença. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
nosso querido, santo e maravilhoso Deus. Só o Senhor é digno de receber os nossos louvores, a nossa adoração. E nós fazemos isso, ó Pai, com todo o nosso coração nessa manhã desse sábado. Obrigado pelo privilégio que nós temos como uma comunidade de nos aproximarmos do Senhor. O Senhor que está aí no seu trono, no centro do universo. Ó Deus, o Senhor está aqui também por meio da presença do Espírito Santo. O Senhor pode permear cada espaço, cada lugar do universo infinito. Ó Deus, o universo na verdade é finito, mas o Senhor é infinito. E nós te agradecemos o privilégio que nós temos de te adorarmos nessa manhã. E queremos pedir que o Senhor venha falar com a gente por meio da sua palavra mais uma vez, dando direção para a nossa vida, para as nossas famílias e para a nossa comunidade. Em nome de Jesus, amém, Pai. Para mim, hoje é mais um daqueles dias, daqueles sábados que ficam na história da vida e que ficam na história da nossa comunidade, da nossa igreja. E durante a mensagem você vai entender o porquê. Abu Hussain disse: eu não tenho nada, nenhum rendimento, sem trabalho. Veja o que nós comemos, não temos nem óleo, nem pão. Tantas pessoas sofrem hoje em nosso planeta. Existem países onde a maior parte das pessoas, mais de 50%, vive abaixo da linha da pobreza. E pessoas em todos os lugares sofrem a pobreza, a falta. A pobreza de recursos materiais, a pobreza de recursos socioemocionais, a pobreza de recursos espirituais. E Jesus já disse: o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Já temos conversado sobre o significado de ser pobre. E no cerne da pobreza está a falta de alguma coisa. Todos nós, em algum momento da vida, somos pobres em algo. Eu te pergunto nessa manhã: qual é a sua pobreza hoje? Qual é a sua pobreza hoje? Pessoas dormiram chorando na última noite. Algumas delas nem conseguiram dormir. Amanheceram esse dia em claro. Algumas mães, alguns pais, pela pobreza que os seus filhos lhe trazem. Pobreza de esperança quanto ao futuro deles. Mesmo desfrutando de muitas riquezas materiais. Outras pessoas acordaram nessa manhã vencendo a pobreza da falta de alguém de casa, que não acordou em casa, mas numa prisão ou num hospital.
em algum lugar. Crianças acordaram hoje em orfanatos. Idosos acordaram hoje em asilos. E nós acordamos em nossas casas. Graças a Deus, eu acordei em meu lar com a minha família. Mas eu me pergunto, quantos de nós acordamos nessa manhã sentindo falta, sentindo-nos pobres? A falta de amor no casamento leva muitas esposas a uma pobreza. A falta de carinho e de respeito por parte de algumas esposas leva muitos homens, por mais que sejam respeitados em nossa sociedade, a vivenciarem uma pobreza dentro do seu casamento. Crianças que possuem de tudo em casa são pobres. São pobres de caráter. Não possuem valores ou princípios fortes. Não conseguem enxergar as linhas. As linhas claras dos limites. Qual é a pobreza na qual você está inserido, inserida? Nós sabemos que o Evangelho do nosso Senhor, ele se direciona aos pobres. Ele se direciona a cada um de nós, diante das pobrezas que nós vivenciamos. E uma vez que nós recebemos o Evangelho do nosso Senhor, e uma vez que nós passamos a ter com Ele a experiência o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Uma vez que nós vivenciamos essa experiência, apesar dos problemas, das aflições, das dificuldades, quando nós conseguimos nos preencher com Ele, aí a gente consegue viver uma vida de plenitude aqui nessa terra, apesar das pobrezas. E aí a mensagem se aplica a nós. Eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. É dessa riqueza que eu estou falando, dessa riqueza que dá sentido à nossa existência, dá propósito à nossa vida. O Senhor Deus está procurando pessoas aqui na terra. O Senhor Deus está procurando pessoas pobres para fazê-las ricas. E uma vez ricas, o Senhor as usa para serem o sal da terra e a luz do mundo, para compartilharem as riquezas da graça do Senhor com os outros, com o próximo. Sabem, amigos queridos, é para isso que a nossa comunidade do Espaço Alfa existe. A comunidade do Espaço Alfa existe para compartilhar as riquezas da graça do reino de Deus com as pessoas. Eu te pergunto, você já tem vivenciado isso na sua vida? As coisas tão difíceis. Olhe para a vida dos personagens, das personagens da Bíblia. A vida era difícil para eles também. Contudo, foram ricos. Aqueles que caminharam com Deus foram ricos. Eu quero contar uma história para vocês de um desses homens ricos da Bíblia. Em determinado aspecto pobre, mas em outro aspecto rico, e naquilo que importa, de fato ele foi rico. Algumas pessoas têm dito que esse personagem foi a pessoa que mais Deus pôde usar aqui na terra. Alguns estudiosos se arriscam em afirmar que ele foi o maior discípulo de Jesus Cristo. Ou o maior discípulo de Deus. Um grande discipulador ou de Jesus Cristo.
um grande discipulador de Jesus Cristo. Sim, eu quero contar uma história para vocês hoje, que é a história de José. E você vai pensar, a história de José do Egito? Não. É a história de José no Novo Testamento mesmo. Eu te convido para nós abrirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 1. Deus me deu o privilégio, nas últimas 2 semanas, de refletir sobre a história desse personagem. Evangelho de Mateus, no capítulo 1, aí no comecinho do Novo Testamento. Fui influenciado por uma mensagem do pastor Huber sobre esse personagem, e eu fiquei maravilhado ao refletir um pouco mais sobre ele. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho certeza vão transformar nossa visão sobre ele e poderão transformar nossa própria experiência com Deus aqui na terra. Mateus capítulo 1, verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Verso 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ela estava noiva de José, sem que tivessem ainda dormido juntos, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Verso 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Talvez tivéssemos que nos imergir dentro da cultura judaica, lá do Antigo Oriente Médio, para nós entendermos um pouco melhor a importância de José. Temos falado tanto sobre a importância de Maria, e no próximo final de semana nós teremos o Dia das Mães. E aí você pode concentrar sua atenção em Maria, que sem dúvida é alguém tão especial. Mas hoje eu te convido para nós olharmos para a face de José. De acordo com Mateus, no capítulo 1, José, ele foi o 39º. A próxima geração, depois dele, seria a 40ª. Isso era importante. Isso era tão importante para o plano do Senhor Deus, que na época de José, o Senhor Deus estava procurando aqui na terra alguém que ele pudesse usar. Alguém que o Senhor Deus pudesse usar para ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, você acha que foi por nada que Deus escolheu José? Seria por nada que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus Cristo, o marido de Maria? Sim ou não? Será que existiam outras pessoas na linhagem de José, de Davi, que poderiam ser o pai adotivo de Jesus? Tinha ou não tinha? Sim, com certeza. José tinha irmãos, José tinha primos, tinha parentes que estavam ali na linhagem, que poderiam ser o pai adotivo de Jesus Cristo. Contudo,
o Senhor Deus escolheu José. Um homem simples, não havia passado nos grandes vestibulares da sua época, não havia entrado para a escola dos rabinos, tinha seguido um ofício da família, trabalhar com madeira, trabalhar na carpintaria, na marcenaria, e era ali fazendo móveis que ele ganhava o dinheiro, o sustento necessário para a sua família. Sim, foi esse homem, de mãos grossas, que o Senhor Deus escolheu. É possível que tivesse alguém da família que fosse alguém estudado, alguém da escola dos rabinos, mas Deus precisava de José. Eu me pergunto por quê? Quando você lê a história, você pode refletir sobre o porquê. José ponderava nestas coisas e lhe apareceu um anjo em sonho. Não temas, José. Verso 24. José então fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. A despeito dos comentários, a despeito dos problemas que ele iria passar. Ele assumiu. Ele resolveu pagar o preço. Para quê? Simplesmente para uma coisa, para fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, aquilo que Deus mais precisa de nós é a nossa submissão. Não há como sermos discípulos, e muito menos discipuladores, se não formos submissos ao Senhor Deus. Essa é a maior qualidade dos discípulos de Cristo. Essa é a maior qualidade dos homens de Deus no decorrer de toda a história. Eles são submissos. E eu te pergunto, não gostaria você de desfrutar as riquezas da graça de Deus para você e para a sua família? Uma dica para você: submissão à vontade dEle. Em que você não tem sido submisso ao Senhor? Me diga, pense aí. Será que você precisa que um anjo apareça para você num sonho no meio da noite, para revelar a vontade de Deus? Veja, se você não estiver disposto a obedecê-la, não vai ser um sonho que vai te fazer a vontade dEle. O caso de José foi um caso extremo. Ele precisava de uma revelação especial. Contudo, aquilo que já está revelado para nós, o Senhor Deus não precisa mandar sonhos. Já está revelado. Ele já está nos testando, Ele já está nos provando a cada dia. E aí você sabe aquilo que você deveria fazer. Como homem, como mulher, como criança, como jovem, você sabe aquilo que você deveria fazer, se submetendo à vontade do Senhor Deus. E eu pergunto, o que está acontecendo? Por que guardar algumas áreas da sua vida e continuar pobre? Por causa de algumas coisas que a gente quer manter, a gente perde as riquezas da graça dEle. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse a ela que ela teria Jesus. E é só esse relato que a gente tem um encontro sobrenatural da divindade com Maria, falando com ela. Porém, com José, nós temos 4 relatos. Dê uma olhadinha no verso, nós já vimos o anjo apareceu para ele, aqui do verso 18 até o verso 24. Olha só, capítulo 2, verso 13.
Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês do mapa. Ok, aqui. Olha só. Aqui assim fica Jerusalém. Eles saíram ali de Belém, que fica próximo a Jerusalém, ali em Israel, e vieram aqui para o Egito. É um caminho aí que vai dar entre 300 a 500 quilômetros. Das capitais, dá cerca de 450. Esse foi o trajeto que José, Maria e Jesus fizeram até o Egito. E Jesus ficou ali, como que no exílio no Egito, para cumprir a profecia que Deus já tinha feito há muito tempo atrás. Do Egito eu chamei o meu filho. Então, nessa segunda ocasião, Deus aparece para José e pede para José o quê? Para José proteger o seu filho. Em primeiro lugar, Deus aparece para José e pede para José tomar o seu filho. Em segundo lugar, Deus aparece para José e pede para José proteger o seu filho. Irmãos, nós somos o povo de Deus aqui na terra. E sabem qual é a grande ordem que Jesus deixou para nós? Sim, você já sabe. Ide e fazei discípulos. O discipulado é a principal obra dos servos de Deus aqui na terra. E toda vez que a gente pega uma pessoa para fazer um discípulo, a gente está tomando um filho de Deus para cuidar, como se fosse o nosso filho adotivo. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Existem os pais espirituais. Eu te pergunto, quem são os seus filhos espirituais? Quem foram as pessoas que você conduziu a Cristo, que você tomou como um filho e que você protegeu para Ele? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer: as pessoas que a gente discipula, a gente não discipula para a gente mesmo. Nós as discipulamos para Deus. E o Senhor Deus escolheu José para cuidar do seu filho e do seu filho unigênito, do seu filho único, o único da espécie, como diz o original para unigênito ali no Evangelho de João. O único da espécie, o único que é divino humano. Eu me pergunto, será que Deus poderia me escolher? Se eu tivesse nascido naquela época, e eu fosse da linhagem de Davi, e eu fosse o 39º, será que Deus escolheria a mim? Ou escolheria um dos meus irmãos, um dos meus primos, um dos meus parentes? Será que Deus poderia usar você? O que Deus pediu para José não foi fácil. O único homem na face da terra que seria chamado pelo Filho de Deus por Pai. Você pode imaginar José e Maria ali no Egito. Eu gosto dessa figura. Tantas vezes ela se passou em nossos lares, na verdade. Enquanto sua esposa, tão cansada, dormia um pouco, talvez depois de uma noite difícil, ou ali na madrugada. Então você toma o seu bebê um pouco no colo, enquanto ela dorme. Sim,
José fez isso. Ele foi escolhido por Deus para ser os braços do Filho de Deus. Submissão. Segundo lugar, proteção. O que nós temos feito com os filhos que Deus manda para nós? Sim, a começar pelos filhos biológicos. Sim, as nossas crianças de nossa casa. Tem você os recebido como filhos de Deus e os criado como filhos de Deus? Tem você os protegido para Deus? Sabe, às vezes Deus, Ele te tira da sua zona de conforto. E aí você tem a sua boa marcenaria, você tem o seu horário de trabalho, você tem ali a sua condição de vida. E aí Deus chega e diz assim, olha, para a proteção do meu filho, eu preciso que você saia da sua cidade. Eu preciso que você vá para outro lugar. E aí Deus olha para você nessa manhã e diz assim, para proteger o meu filho, a minha filha, eu preciso que você mude algumas coisas na sua casa. Eu preciso que você mude algumas coisas na sua rotina de trabalho. Eu preciso que você mude algumas coisas. Mudança, traz incerteza, traz medo. E só uma pessoa submissa ao Senhor Deus consegue obedecê-lo nesta situação. Tem Deus podido contar com você como Ele contou com José? E aí, o que você faz pelas pessoas que você discipula, que você convida para virem aqui à nossa comunidade? Outro dia, eu peço... Cadê? Sophie. Vou contar uma história, tá, Sophie? Posso? Já foi agora, né? Filha, há umas semanas atrás, a gente teve um momento assim de desgaste, nós dois. Porque a Sophie pegou vários convites aqui da Páscoa e falou assim, a Páscoa vai ser muito legal, o programa da Páscoa vai ser muito legal, eu quero entregar para os meus coleguinhas da sala de aula. Eu falei assim, filha, você vai entregar para quem? Eu vou entregar na sala. Filha, você precisa entregar com responsabilidade. Ah, pai, mas por quê? Aí eu falei do público-alvo da nossa comunidade. E eu falei assim, e filha, mas se Deus está te tocando o coração para você convidar alguma pessoa, a pessoa for, filha, você tem que discipular essa pessoa. Não é convidar as pessoas para virem à igreja, é discipular as pessoas. E discipular as pessoas é tomá-las como filhos de Deus para cuidar como pai, como mãe adotivos. A Sofia, ela discipula a Júlia. A gente dá estudo bíblico para uma família, aos domingos à tarde, ela dá estudo bíblico para a filha daquela família que tem a idade dela. Ela discipula ela. E já faz bem uns 4 anos isso. Desde amizade e tal, conquistar confiança, ajudar, servir. Estão estudando a Bíblia juntas. E eu falei, filha, você tem condição de discipular quantas pessoas? Então, se você pode discipular só 1, 2 ou 3, como você vai distribuir convite para 100 pessoas? Se as 50 pessoas forem e gostarem da nossa igreja, e aí o que você vai fazer com elas? E ela pensou. E ela não distribuiu convites para a sala inteira. Responsabilidade. Trazer pessoas para a igreja não significa absolutamente nada. Discipular as pessoas significa tudo. Eu já disse para vocês, nós não precisamos de uma igreja cheia. Não precisamos de muitos membros. Nós precisamos de discípulos de verdade, responsáveis. Nós precisamos de um José, de uma Maria, para cuidar dos filhos de Deus, que Deus manda para a gente. E cuidar das pessoas significa tomá-las como filhos adotivos. Sim, a pessoa está doente, você se preocupa com ela. Você ora por ela, você vai visitar no hospital. Está triste, está com um problema em casa, você vai lá visitar, você vai abrir a Bíblia, você vai aconselhar, você vai estar junto. Quanto tempo? Quanto tempo for necessário. José ficou todo o tempo que foi necessário. É interessante que a história dele desaparece, né? Ou ele desaparece na história de Jesus Cristo.
mas parece que Deus fala com ele pelo menos mais 2 vezes. Veja o verso 22 do capítulo 2. Aliás, o verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. E disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Agora ele sai do Egito e ele volta para Israel. Terceira vez que o anjo aparece para ele. Eu pergunto, o anjo aparece para Maria todas essas vezes? Não. Por quê? Porque Deus estava precisando do papel de José aqui. Tem coisas que só você vai fazer. Você que é homem, você que é mulher, você que é criança, você que é adolescente, que é jovem, tem coisas que Deus tem para você fazer que só você vai fazer. Deus já te vocacionou para isso. E aí eu te pergunto, você não está fazendo por quê? José, ele pôde desempenhar o seu papel, porque ele estava vocacionado para aquilo. Tinha que ser da linhagem de Judá, porque o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, viria, ou seria a continuação do reinado em Israel, pela tribo de Judá. O cetro do Senhor não se apartará de ti, o leão da tribo de Judá. Sim, lá atrás, na profecia que o próprio pai Jacó fez aos filhos, ele deu para Judá isso. O cetro não se apartaria da família dele. E aí da família de Judá, tinha que ser da família de Jessé, a profecia diz isso. A raiz de Jessé. O broto que sai de Jessé. E aí dos filhos de Jessé tinha que ser da família, da linhagem de Davi. Tinha que ser filho de Davi. E aí vai. Mas dentre as opções que Deus tinha ali, aquele que Deus pôde achar com um coração submisso, pronto, preparado foi José. Ele era vocacionado para aquilo. Sabem, queridos, toda vez que a gente recebe o Evangelho eterno no nosso coração e nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós somos vocacionados. Nós nos tornamos vocacionados para sermos sal e luz aqui na terra. E eu te pergunto, a quem você está iluminando? Quem a sua família está iluminando? Quem vocês estão adotando como filhos espirituais? Se não estão fazendo, estão sendo infrutíferos no reino dos céus. E aqueles que são infrutíferos no reino dos céus, não possuem as riquezas da graça divina na vida. Porque é impossível alguém estar rico com as graças de Deus na sua vida e não iluminar. Jesus disse, é impossível esconder uma lamparina, uma candeia à noite. Ela vai iluminar tudo ao redor. Há poucos sábados foi feita uma pesquisa aqui na nossa comunidade. Eu não vou apresentar os dados dessa pesquisa hoje, mas eu posso dizer que algumas coisas me preocupam. Muitos de nós viemos, ou sábado após sábado, aparecemos aqui para o culto como membros assistentes e não vivenciamos em nossa vida o discipulado do reino dos céus. Não somos discípulos de verdade, porque o discípulo de verdade, ele é submisso. O discípulo de verdade, ele é obediente. O discípulo de verdade, ele é sacrificial, ele se sacrifica para seguir as ordens do Senhor. Verso 22 e 23 do capítulo 2, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e por
divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Eu te pergunto, por que José foi para Nazaré? Ele foi avisado em sonho agora, que quarta vez que Deus fala com ele. Fala com Maria uma vez, fala com José 4 vezes. E nessa quarta vez, diz para ele não ficar ali na Judeia, mas ir para outro lugar. Para ir para as regiões da Galileia. E dentre todas as cidades que existiam ali para viver, sabe qual a cidade que ele escolheu? Isso a Bíblia não diz se o anjo disse ou não. É possível que não tenha dito. Sabe a cidade que ele escolheu? Ele escolheu a cidade de Nazaré. Por que ele escolheu Nazaré? Porque ele sabia que a profecia dizia que o Messias, o Filho de Deus, seria nazareno. Você vê a parceria aqui, humano-divino. Está vendo José sendo parceiro de Deus? Eu pergunto, quem foi que modelou o caráter de Jesus? Quem foi que fez a maior parte? José ou o Espírito Santo? José ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. Quem é que faz a maior parte na modelagem do nosso ser? Nós ou o Espírito Santo? Irmãos, se nós dermos o ambiente propício para Deus, o Espírito Santo vai fazer a maior parte. Contudo, existe uma parceria entre o humano com o divino. Então, o propósito da nossa comunidade não é nada mais, nada menos do que cooperarmos com Deus, para enriquecermos a vida das pessoas com a graça do reino de Deus. O propósito da nossa vida como indivíduos e como famílias não é nada mais, nada menos do que cooperarmos com Deus. Deus pode contar com você. Nós estamos nos últimos meses aqui nesse lugar. Nós vamos mudar para a nova sede. Deus pode contar com você. Sabe, eu queria que fosse para lá só os discípulos de verdade. Eu queria que você me ajudasse numa oração, para Deus fazer uma sacudidura entre nós, um peneiramento, filtrar as coisas, as pessoas. Aí você fala assim, pastor, eu vou ficar de fora, me ajuda. Aí eu digo assim, se entregue ao Senhor Deus. Abra os seus olhos. Se entregue ao Senhor Deus. Ele quer te usar como um discípulo do reino dele. Eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus pode contar e usar aqui da nossa comunidade. Você já sabe que a nossa missão é ser uma comunidade relevante na transformação de vidas, através de discípulos comprometidos com Deus, a igreja e a missão. Compromisso com Deus, com a igreja, com a missão, visando alcançar pessoas favorecidas sociocultural ou intelectualmente em Manaus, raramente atingidas pelo amor do Evangelho. Essa é a missão específica da nossa igreja local aqui. É para isso que ela existe. E em Manaus existem perto de 400 igrejas, comunidades adventistas. Cada uma está numa parte da cidade, cada uma possui um propósito específico. Esse é o propósito específico da nossa comunidade. Se você acha que não pode contribuir com esse propósito, então eu te digo, sirva a Deus em outro lugar. Se não é aqui em Manaus, vai ver que Deus está te chamando para um outro lugar. Se não é aqui na Ponta Negra, vai ver que Deus está te chamando para um outro bairro de Manaus, para uma outra igreja local. Mas eu digo, por favor, ouça Deus falar com você. Deus quer te ver frutífero onde você estiver, floresça onde você estiver plantado. A igreja não é um lugar que a gente vem para receber alguma coisa. A igreja é um lugar que a gente vai para levar alguma coisa. A adoração na Bíblia é sempre assim. E eu vou levar o quê? O meu ser total, a minha família, os meus dons, os meus recursos. E a gente vai construindo assim o reino de Deus aqui na terra, sendo sal e luz para as outras pessoas. Nós temos uma visão para 2022. Ser reconhecida como a igreja mais relevante da Ponta Negra.
Isso a gente não vai fazer tendo muitos milhares de membros, não. A gente vai fazer tendo discípulos comprometidos. Sejam 5, 10, 50 ou 100. É isso que importa para Jesus. Ser reconhecida pela Igreja Mundial como modelo de discipulado para pessoas favorecidas sociocultural ou intelectualmente. Somos uma igreja que persegue fazermos o melhor em termos de discipulado. E nós queremos sim ser uma referência para o mundo, para ajudar o movimento mundial da nossa igreja. E o terceiro e último, ser reconhecida pela divisão sul-americana, pela América do Sul, como uma igreja referência em preparo e envio de discípulos para missões. E hoje é um sábado muito especial e histórico para a nossa comunidade. A gente escreveu isso como visão para 2022 e eu não esperava que seria tão rápido. Eu gosto dessa foto. Ali atrás, o começo das pirâmides do Egito, José, Maria chegando ali. Deus os enviou para aquele lugar. Eu fico pensando no impacto de Cristo ali no Egito. José e Maria, as pessoas que conheceram Jesus. Essa é uma história que a gente vai conhecer só no céu. Pessoas que foram salvas ali pela influência do testemunho de José e Maria, que ficaram ali no Egito, talvez 1 ano e meio, 2 anos, a gente não sabe direito quanto tempo eles ficaram ali. Essa é uma terra antiga, faz parte da história do povo de Deus, o Egito. Milhares de pessoas vivem lá hoje, são mais de 80 milhões de pessoas. Contudo, o Egito hoje é um dos países que possui praticamente 50% da sua população abaixo da linha da pobreza. Eu comecei essa mensagem com as palavras de Abu Hussein: não tenho nada, nenhum rendimento, nenhum trabalho, nenhuma ajuda do governo, nem óleo, nem pão. Milhares de pessoas vivem ali ao redor de lixões, catando lixo para sobreviverem. Mas ainda o que mais me toca o meu coração, de acordo com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais de 125 milhões de meninas e mulheres sofrem algum tipo de mutilação genital em 29 países da África e do Oriente Médio. Outras 30 milhões de meninas sofrerão nas próximas décadas. E o Egito é um dos países no mundo onde mais se tem essa prática. Já foi proibido no país, mas mesmo com a lei, em 3 anos, eles conseguiram diminuir a prevalência de 76% para 74%, entre meninas de 15 a 17 anos. Em algumas regiões do Egito, a prática alcança mais de 80% das meninas. Por questões culturais e religiosas, acreditam que devem mutilar as meninas, a genitália das meninas. Consequências físicas e emocionais ficam para o resto da vida. Imagina, em uma região do Egito, 87% das mulheres até 24 anos já foram mutiladas. Aber Massal, 30 anos, ela conta como a situação da mutilação acabou com seu casamento. A pressão física e psíquica é enorme, ela diz. Hoje ela não está casada, a vida é difícil para ela. Eu te pergunto, o que nós estamos fazendo para levar o poder da esperança para as pessoas?
Eu fiquei tão feliz nessa semana, quando a Lília me contou que a Laurinha, sua filha, pegou os livros aqui na igreja, que a família adquiriu, e as revistinhas. E ela estava tão feliz, ela levou para a escola e distribuiu para os coleguinhas, para os professores, para todo mundo lá na escolinha dela. Discipulado desde pequeno. O poder da esperança. Eu fico me perguntando como é que a gente poderia levar o poder da esperança para pessoas como Abu Hussein ou como Abir Massalda, que vivem no outro lado do mundo. Imagina mais de 80% das meninas. Nós temos irmãos nossos lá, no Egito e em outros países também, que são missionários. Mas a Igreja Mundial da nossa denominação tem nos convidado, irmãos. Nós que somos muitos em alguns países, como o Brasil, nós precisamos ajudar outros países. 80 milhões, quase metade da população do Brasil. Quantos irmãos adventistas nós temos lá? 400. Quantos nós temos aqui no Brasil? Mais de 1 milhão de membros adventistas. Nós temos 400 membros praticamente num sábado de manhã só aqui. Mais de 300, quase 400 às vezes. É isso que eles têm num país desse tamanho, com esse monte de problemas. E a nossa oração e a nossa visão é não nos acumularmos aqui, mas nos multiplicarmos em outras comunidades e enviarmos missionários para outros lugares. Irmãos, nessa manhã eu quero apresentar para vocês uma família. Uma família que estará indo para o Egito. É uma família muito amada por nós. Durante algumas semanas e meses nós estamos orando com essa família. Eles decidiram não compartilhar com muita gente. Estavam em oração e na última quinta-feira veio a resposta. Eles receberam um chamado. E eles estarão indo para lá, para levar o poder da esperança. E, aliás, eu pergunto, você já pegou os seus livros aqui? Mas você está dormindo? Já fez o seu plano para a sua vizinhança, para a sua escola, para o seu trabalho? Irmãos, precisamos acordar, irmãos. Talvez Deus precise nos espalhar mais e mais. Mas eu não vou eu mesmo apresentar essa família. Eu pedi para uma pessoa que está lá no Egito, nesse momento hoje. Ele me mandou o vídeo agora, 7 da manhã. E ele mesmo vai dizer para vocês quem é essa família da nossa comunidade. E quando ele disser o nome, eu já vou chamar essas pessoas para subirem aqui, porque a gente vai ter aqui um momento de oração para essa família. Pais espirituais, discípulos, onde o Senhor mandar, nos render a Ele. Olá, igreja, tudo bom? Feliz sábado para vocês. Meu nome é Marcos, eu sou coordenador de missão aqui no Egito, e eu gostaria de agradecer vocês pelo presente que vocês estão nos dando, o Petros e a Suzane. Eles vêm para se somar ao grupo de missionários que nós temos aqui, trabalhando nesse país muçulmano com 90 milhões de habitantes e apenas 400 adventistas. Muito obrigado, eu quero pedir que vocês orem por eles, que vocês orem por nós. Essa é a maior dádiva que uma igreja pode enviar, os seus filhos para servirem no campo missionário. Que Deus abençoe vocês. Nós queremos cumprir a missão. Lembre-se, a missão é feita com as mãos daqueles que vão, com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que financiam e com os joelhos daqueles que oram. Um abraço para vocês. E com as nossas salvas de palmas, cadê o Petros e a Suzane? Estão aqui. Pode mais salvas de palmas para eles. Não é fácil o que eles estão fazendo. Não é fácil o que vocês estão fazendo, Suzane.
há mais de 100 anos atrás, quando a Igreja Adventista foi escolher o seu primeiro missionário, eu gosto muito de pensar nisso, eles fizeram uma reunião, e aí eles pensaram em várias pessoas. Depois da reunião, Ellen White, ela fez um comentário, ela que era uma das pessoas influentes da igreja naquela época, e ela falou assim: nós escolhemos o melhor das nossas fileiras para a gente enviar para a Europa. Foi a primeira vez que o missionário saiu aqui das Américas e foi para a Europa em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, John Andrews. E eu tenho uma alegria muito grande nessa manhã de sábado. Já fizemos orações aqui, enviando pessoas para a missão, mas de fato pela primeira vez a gente está enviando, por assim dizer, pessoas que são da nossa comunidade e que fazem parte da nossa comunidade para uma missão a longo prazo. E eu tenho a alegria de dizer para o Marcos, e conversei com ele em alguns momentos, tenho a alegria de afirmar isso diante da nossa igreja mundial. Nós estamos enviando o melhor das nossas fileiras para missão, e por isso eu louvo muito a Deus pelo compromisso que vocês possuem com Deus, desde o primeiro, do segundo ano, quando a gente cogitava assim: o dia que nós crescermos, nós vamos plantar outras pequenas comunidades aqui em Manaus. O Petros, eu me lembro, foi uma das primeiras pessoas. Ele falou assim: pastor, o dia que precisar, eu e a Suzane nós vamos. Nós queremos ser os primeiros a irmos para uma nova comunidade. E de fato a gente não plantou ainda uma nova comunidade aqui em Manaus com iniciativa da nossa própria igreja, mas Deus escolheu outra coisa para vocês. Deus deu um chamado mais desafiador para vocês, mais difícil, que vai envolver consequências físicas num país árido, vai envolver consequências emocionais, de estarem distantes das pessoas que vocês amam tanto e que apoiam vocês, e sobretudo consequências espirituais. Mas é nisso que eu quero me deter. Vocês vão estar levando as riquezas da graça para essas pessoas. Imagina, Suzane, de cada 10 meninas, 7 ou 8 são mutiladas lá, das meninas que você vai atender. Talvez do clube que você vai atender, algumas delas passaram por isso. E você vai poder, como eu vi você fazendo no orfanato domingo passado, pegar uma menina dessa no seu colo, aconselhar e dar esperança para ela, esperança de verdade, esperança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu louvo muito a Deus, e hoje é um dia muito, muito feliz para mim, em saber que Deus está cumprindo os propósitos dEle em nossa igreja local, e na vida de cada um daqueles que se submetem à vontade do Senhor. Vocês são discipuladores. Que Deus seja louvado. Deus pode contar com vocês como Ele pode contar com José e Maria, para dar filhos adotivos para vocês cuidarem. Deus quer cuidar, Deus quer contar com a gente, irmãos. Eu te pergunto, até quando você vai dormir? Vai continuar adormecido? O mundo está passando, a vida está passando, o nosso tempo está passando. O nosso Senhor está esperando a gente cumprir a missão dEle, para Ele voltar. Eu acho que essa música que a gente cantou no louvor, ela faz muito sentido. Eu me rendo aos seus pés. Eu sei que nesse momento se passa um misto de saudade também no nosso coração, que depois eles vão passar os detalhes para vocês, mas provavelmente eles fiquem aqui só mais uns 2 meses ou 3, e estarão indo para uma missão de 5 anos ou mais tempo, se o Senhor Deus
assim quiser para eles. E eu sei que envolve tristeza também, mas essa tristeza é a tristeza maravilhosa. E aí alguém pode estar se perguntando assim, mas quem é que vai cuidar dos meus filhos agora no Clube Alfa? Ah, queridos, quando você tiver essa tentação de pensar isso, eu queria que você lembrasse da foto daquela menininha ali, tá? E lembrasse de cada 10, 7 ou 8 meninas lá, tá bom? Deus vai levantar pessoas aqui para cuidarem do nosso Clube Alfa, já tem levantado. Deus vai cuidar da gente, vai continuar cuidando da gente. A gente precisa se dispor para cuidar dos filhos dele, que estão inclusive em outros lugares também. Se você quer participar disso, quer fazer da sua oração nessa manhã uma oração de rendição, de entrega, eu gostaria de te convidar também para você cantar agora esse hino como uma oração. Eu me rendo aos teus pés. Tá? Se você não está disposto, fica sentado aí mesmo e fica lutando em oração. Luta em oração. Pede para Deus te ajudar e se disponha, se entregue. Aí você levanta e canta com a gente. Nos rendamos aos pés do nosso Senhor mais uma vez nessa manhã. Eu queria chamar alguns representantes que amam muito Suzane Petros. Pode vir ficar aqui do lado deles para cantar essa música junto com eles, tá bom? Tudo está em ti.
Essa ainda não é a despedida de vocês. Talvez vocês viajem no mês de julho, e no mês de julho eu não vou estar aqui com a minha família. Por isso eu preciso dizer algumas palavras aqui. Mas antes só queria perguntar, o pastor Lelis está aqui? O pastor Lelis está aqui? Se estiver, poderia vir aqui, por favor? Então, como talvez vocês viajem no mês de julho, e o último sábado de vocês talvez eu não esteja aqui com a minha família, Suzane e Petros, então eu queria dirigir aqui uma palavra a vocês. Enquanto a gente estava aqui orando e eu pensando naquela situação das pessoas ali, das meninas, e nessa possibilidade, eu me lembrei assim, eu gostaria de estar já com a minha família em um desses lugares. E se Deus não mandou a gente, talvez seja para ajudar, pelo menos com as orações, ou de alguma forma incentivando outras pessoas a irem. E as minhas lágrimas aqui são de muita emoção e de alegria. Alegria pelo reino de Deus. Eu sei que vocês podiam seguir as profissões de vocês aqui, a carreira de vocês, e esses anos que vocês vão passar lá, vai trazer uma mudança total para a vida de vocês. Mas eu estou tão feliz que vocês não estão preocupados com essa terra aqui, estão preocupados com o reino dos céus. E se cada um de nós tivermos isso no nosso coração, então, irmãos, então a gente vai ser o que Deus sonha para a gente. O que Deus quer, em primeiro lugar, não é que a gente construa um prédio para Ele. O que Deus quer é que a gente ame as pessoas, que a gente discipule as pessoas para o reino dEle, com o máximo do nosso potencial, e onde for possível. Onde for possível. Então, que Deus seja louvado. Nós estamos preparando os nossos filhos para servirem a Deus onde Deus pedir, onde Deus quiser. E eu quero que as próximas gerações da nossa igreja aqui cresçam com essa visão, com os olhos no céu. Vamos salvar a humanidade para Deus, irmãos. Essa é a nossa causa. Esse é o nosso motivo de existência. Prepararmos um mundo para a volta de Jesus. Então, a oração de envio vai acontecer perto da viagem de vocês, mas a gente vai fazer uma oração agora. Eu quero ter esse privilégio de orar por vocês, por todos os preparativos para a viagem, pela consagração de vocês. E como o Marcos me disse, pastor, eles vão precisar muito de uma coisa. E eles não falaram, ele não me falou de muitas coisas que eu poderia pensar. Ele falou assim, pastor, eles vão precisar muito do Espírito Santo. Ele diz que todos os missionários precisam, que nós precisamos cada dia, sempre. Vamos nos ajoelhar. Querido, santo e grande Deus, essa é uma manhã histórica aqui para a nossa comunidade, porque pela primeira vez a gente apresenta uma família como uma família que recebeu um chamado oficial para trabalhar em um outro lugar do mundo, para serem missionários. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, porque de vários missionários de outras partes do mundo, várias pessoas que foram cotadas para serem chamadas para lá, com um contrato de trabalho e tudo, o Senhor escolheu o Petros e a Suzane. Te agradeço pela família deles, porque sem dúvida os pais deles criaram os dois com o coração no reino dos céus, e eu louvo o seu nome por isso, conhecendo um pouco a família dos dois. Ellen White diz que os melhores missionários são aqueles criados por pais piedosos e que aprendem desde cedo o caminho do Senhor.
Eu louvo o seu nome, Pai, por eles, pelos dons que o Senhor concedeu a eles. E peço que o Senhor potencialize todos os dons que o Senhor já deu a eles, Pai. O trabalho deles lá vai ser muito especial, Senhor, especialmente dedicado a adolescentes e a jovens e a crianças. Gente tão especial, Pai, naquele lugar, que vive muitos no meio do lixo com as suas famílias, vivendo no meio de ratos, baratas, sem água potável para tomar, no meio daquelas favelas imensas lá. Daqui a alguns meses o Pedro e a Suzane estarão lá. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe todo o processo, as questões legais de visto, as burocracias, os recursos. Que o Senhor abençoe, Pai, que seja uma preparação bem especial e tranquila. Mas sobretudo nós te pedimos pela consagração deles, que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre eles, Pai, para que o Senhor possa usá-los lá de uma forma sobrenatural, Pai, para salvar muitas pessoas, para levar esperança para muitos meninos e meninas, para mudar a vida de muita gente, meu Deus. Alguns meninos que no futuro fariam algumas coisas, como por exemplo essa que nós lemos aqui da mutilação das mulheres. Alguns desses meninos não vão mais fazer isso, que vão aprender com eles. Alguns deles terão suas feridas emocionais tocadas e restauradas por causa do seu evangelho na vida da Suzane e do Petros. Eu te peço, ó Deus, consagra-os para a sua obra. E nós, Senhor, como comunidade, nos rendemos nessa manhã a Ti, impulsionados pelo exemplo deles, do Petros e da Suzane, nos rendemos aos Seus pés, para sermos construtores, não de paredes, mas construtores de vidas, para sermos discipuladores, Pai, discipuladores, para sermos um José, uma Maria, que possamos adotar filhos e filhas espirituais do Senhor e conduzi-los à caminhada cristã, à vida com o Senhor Deus. Toma a nossa comunidade, Senhor, nas suas mãos. Nós nos rendemos aos seus pés, em nome e pelo amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Nesse momento, todos estão convidados para participarem de um pequeno grupo, de uma escola sabatina. Então as crianças irão para suas salinhas, e os adolescentes têm também a sua sala, os jovens, os seus pequenos grupos, e nós adultos também. Um sábado de paz para todos. E vamos continuar, irmãos, crescendo